Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui para analisar uma teoria lá do canal New Rockstars sobre o evento lá de Shang-Chi, a cena pós-créditos, o acontecimento de Shang-Chi refletindo no multiverso. Ele tem aqui teorias que podem explicar e fazer essa conexão. Eu vou então aqui analisar e comentar com vocês o que eu acho, se eu concordo ou não, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd, se inscreve porque a gente tem muito conteúdo de Marvel, DC, filmes, quadrinhos e séries. Tenho certeza que você vai curtir, tem muita coisa legal já publicada e muita coisa boa vindo também. Então se inscreve aí, vai ser muito bacana ter você aqui pra trocar uma ideia comigo. Beleza? Sem mais delongas, bora analisar essa teoria. Como que Shang-Chi pode ser a porta para o Homem-Aranha no multiverso? Welcome back to New Rockstars, I'm Eric Voss, and Shang-Chi is the latest Marvel title to ask Último what filme the da hell Marvel. is about to happen? A mysterious beacon in the Ten Rings. But also we got Peter Parker tampering with Doctor Strange's spell to resurrect Que tá dead acontecendo, multiversal afinal, né? villains, and then a cryptic emergence in Eternals, and then what if making up new timeline rules like absolute points? It all seems to be pointing to the same mad multiversal future. But as Sim, é isso mesmo, né? Parece que tá tudo apontando para essa questão do multiverso. A questão do Doutor Estranho, dos eventos lá de Loki, os eventos de What If, com essa questão aí do ponto absoluto, que a gente não sabia, uma nova regra, né? Vamos ver aonde que vai chegar. we're still trying to digest Loki and WandaVision, we are in desperate need WandaVision of também, an né? antacid explaining what is causing Precisamos, what, who is summoning precisamos. whom, who broke Doctor Strange, and why is Wong everywhere? I mean, Por que que o Wong tá em tudo que é lugar, exatamente? Né? E por que que o Doutor Estranho tá meio estranho, sem trocadilhos, por que ele tá agindo esquisito? not that I'm complaining. Really, there are 10 moments in which characters in the MCU seem to cross a threshold, which we now might be able to consider to be Nexus events, or absolute points, or Watcher winks. Event 1, Doctor Strange uses the Time Stone to look ahead at 14,600... Certo, então o primeiro evento, que pode ser aí uma cadeia de acontecimentos que vão resultar do multiverso, pode ser quando o Doutor Estranho usa a Joia do Tempo para acessar as possibilidades, né, do futuro e tentar escolher aquela em que os Vingadores vencem o Thanos, beleza? Future outcomes and secretly devises a plan that requires Iron Man to die. Event 2, during the time heist, Loki steals the Tesseract, becomes a variant. Certo. Event 3, Segundo Loki and Sylvie evento, ele roubando. creating an unprecedented Nexus event. Event 4, Sylvie kills He Who Remains in the Sacred Timeline. Certo. Aí o evento 2 seria ele e a Sylvie, né, criando aquele evento Nexus. E o evento 3, ela matando o He Who Remains, né, aquele que permanece, a variante do Kang. E o evento 4, Event 5, the colapso. Avengers snap back Thanos' victims, which... O evento 5, o estalo do Hulk, que os Eternos mencionam, né, que foi isso que causou a energia que vai, como posso dizer, iniciar o despertar. According to the Eternals, creates an energy surge that triggers the Celestials' emergence. Event 6, Wanda Maximoff creates the Westview Hex reality. O evento 6, ela criando toda aquela realidade fantasiosa, né, realidade fictícia. And absorbs Agatha's magic. Isso, e no final ela absorvendo os poderes da Agatha. Isso é muito importante. Ela se torna a Feiticeira Escarlate. The Scarlet Witch, a Nexus being more powerful than the ser Nexus, né? Event 7, the Scarlet Witch reads the Darkhold and then ela lendo Darkhold upon hearing the voices of her sons. Event 8, Shang-Chi uses the Ten Rings to kill the Dweller in Dark... olha lá. Agora o evento 8 seria o próprio Shang-Chi usando os 10 Anéis para destruir o dragão da Dimensão Sombria lá. Alerting Camartage to a beacon inside the rings, summoning something from afar. Event 9. Certo. E aí, fazendo, né, o Wong perceber que os anéis estão conectando, chamando algo de fora, né? Doctor Strange conducts a memory wiping spell, but Peter Parker interferes with it, causing things to... lá, certo? O evento 9 é o feitiço do Doutor Estranho, a pedido do Peter, causando aí a colisão dos universos, né? Trazendo aí os vilões de outra realidade, beleza? Universe Doctor Strange absorbs mystical beings and saves Christine Palmer, violating an absolute point, and that... Certo, o evento 10 é o Doutor Estranho absorvendo os seres cósmicos, ficando super poderoso, salvando a Christine e destruindo o universo de tabela. O universo dele, claro. There are other big turning points in the MCU, but so far these are the events that we could argue unravel the fabric of the MCU as we know it. When we talk about... Certo, então esses aqui são os eventos que ele acha que podem apontar diretamente para o multiverso, beleza?
causality among these events, it's important to consider chronology, because it would be easy to say that the 10 rings begin as summoning the Celestials, with Eternals coming next in the pipeline, but details in Shang-Chi establish this movie to take place sometime in summer 2024, in the year after the blip, but Eternals seems to be set in fall 2023. Ah, interessante, ó. Então aqui ele está explicando que tem a importância da cronologia, que, como eu tinha analisado também aqui no vídeo de análise do Shang-Chi, com spoilers, esse anel aí não poderia estar, né, os 10 anéis na verdade, não, esse chamado dos 10 anéis não poderia estar conectado com o despertar dos Celestiais, porque tecnicamente o Shang-Chi se passa em 2024, um ano depois dos eventos de Vingadores Ultimato, né, onde o UCM está ali. Inclusive o próprio Homem-Aranha Longe de Casa se passa ali perto disso. E os Eternos também está ambientado em 2023. Então, se os Eternos aconteceu primeiro, a história, né, dos Eternos aconteceu primeiro, não tem como lá em 2024 esse chamado dos 10 Anéis está pedindo pelos Eternos, pelos Celestiais, algo do tipo. Então não dá pra fazer essa conexão. Concordo, cara. 7 days immediately after the blip ended. This would adhere to Eternals' seriam 7 dias depois do blip, né, que se passa os Eternos. Original planned release before WandaVision and before Shang-Chi. Now, Loki suggested that all the events in the sacred timeline are unfolding simultaneously from the perspective of the Citadel at the end of time, so that discovery that the time code of Agatha's depowered drop in WandaVision syncing up weirdly perfectly with the time code of He Who Remains. Essa parte aqui é engraçada, né? Como que tá sincronizada. Totalmente. And Loki testing gravity on his desk is technically valid, as would be the case if he synced é válido mesmo, né? Up the moment Peter derailed the spell, and when Shang-Chi Kamehameha the Mega Olha lá, agora conectar 4 também já acho que é meio teoria da conspiração. Sucker. The point being that every Nexus event that seems to break reality in the MCU could be part of a multi-harmony chord. Tá, aqui ele acha que o que quebra o multiverso, então, na verdade, pode ser 4 partes de uma harmonia. Então, todo mundo teve uma colaboração que gerou esse resultado. Eu fico só pensando que aqui a gente fica fazendo teoria e tentando entender, e no final o CM vai dar uma explicação que ninguém tá esperando e a gente vai ficar, sério? É isso mesmo? Vamos aguardar, né? Collectively cracks the universe to spill its contents in a multiverse mess. Quebrando o universo, né? Among us might call this the brown note. I'll just say, look it up. Actually, don't. But to determine which of these events are part of that harmonious fart, we have to revisit the difference between timelines and universes. A distinction that agora vai ser legal, hein? Porque ele quer diferenciar o conceito de linhas do tempo e universos. Porque, bom, vamos ver o que ele vai falar aqui, mas a gente tem ali na concepção do CM que o multiverso é criado quando tem uma ramificação na linha do tempo. Então essa ramificação cria um novo universo. Mas ele quer diferenciar. Vamos ver, fiquei curioso. The confusion came from a line from the ancient one. I drew upon the power of the dark dimension to split the timeline, allowing for 2 of your possible timelines to occur in one universe. See, during Loki... lá, ela fala isso, né? Que ela separou a linha do tempo, né? Em 2 dimensões, assim, para que elas acontecessem no mesmo universo. Aqui ainda tá dentro do que a gente entende. Some use the words timeline and universe interchangeably, when actually we should consider timeline to mean that wavy stream of time and the branches that snake off it. Então aqui seria como se tivesse uma linha do tempo que gera outras ramificações a partir dali, e elas estão dentro do mesmo universo, é isso? A universe to be the 2-dimensional plane that all those branches snake out into and across. A universe contains a timeline and its branches in a way that a country contains a river. Too many rivers that snake off each other. Assim como vários rios acabam desaguando no mesmo rio, né? Ou um rio gera várias ramificações. É isso, entendi, é um bom paralelo. Landmass floods, and the universe of this landmass becomes too indiscernible to the ocean that surrounds it. So Doctor Strange, with his time stone, is limited to reliving and re-experiencing events in his own timeline. And seeing... Certo, aqui então ele está dizendo que a Joia do Tempo permite que o Doutor Estranho consiga reviver eventos da sua própria linha do tempo. Beleza? The future of that timeline. That's what he saw in Infinity War, and he does not create branches by doing this. Não cria ramificações fazendo isso.
Verdade. However, like the Scarlet Witch, he can absorb the power of other mystic beings. Sim, assim como a Feiticeira Escarlate, ele consegue absorver, né, o poder de outros seres poderosos. A gente viu os dois fazendo isso, hein? Esse embate dos dois ali no Multiverso de Loucura vai ser interessante. And power himself up into a Nexus being that can break an absolute point. But by doing so, he plunges into a darkest timeline. Certo, então usando os poderes, né? Todo esse poder que ele absorveu para mudar um ponto absoluto no tempo, ele pode aí quebrar e destruir o universo, né? Que foi o que aconteceu lá no episódio de What If. That melts his whole universe into inky dark matter, just like the Ancient One warned about in Isso, exatamente, como ela explicou lá em Endgame. That's why the Avengers had to return the stones, because Thanos' snap was an absolute point that they had to work around and still deal with some of the consequences of. Exatamente. Eles então tinham que lidar com o evento que o Thanos estala os dedos. Então é uma coisa que não dá pra ser mudada. Eles têm que trabalhar em cima disso que já aconteceu e tentar achar uma outra maneira. E é exatamente isso que eles fazem. Eles não impedem o Thanos estalar os dedos, mas eles conseguem achar um meio de trazer todos de volta. Exatamente. Like some people being 5 years older than others, post-blip anxiety, and soon celestial emergence. E todas essas consequências aí são exatamente isso, né? A questão da ansiedade, as pessoas sendo 5 anos mais velhas do que as outras que foram blipadas, e essa energia aí que vai possibilitar o despertar lá em Eternos. Only those with a multi-dimensional quantum view of timelines can tinker with time without breaking everything, like Kang / He Who Remains / his TVA and the Watcher, which is why I think it's very possible that Kang and the Watcher could be old friends, or like Jacob and the Man in Black, or just like an adorable old married couple. But aqui ele acha que o Kang e o Vigia podem se conhecer, afinal eles estão ali acima, né, das ramificações e das realidades, então tem tudo a ver um com o outro, né? For other accidental Nexus beings who don't know what they're doing, like the Scarlet Witch or Strange Supreme, or in my view, Loki and Sylvie combined, aka Loki squared, their universes crumble into Lovecraftian horror shows. And Marvel Studios, in this same week, opened the floodgates to cosmic horror with the tentacled, soul-sucking demon, the Dweller in Darkness in Shang-Chi, as it did with Doctor Strange's various tentacled demons in What If. Different universe, sure, but they function the same way. Certo, aqui então ele tá falando que os seres lá do Shang-Chi tem uma conexão direta e tem uma questão de lançar na mesma semana com o ser lá de What If, que eles funcionam da mesma maneira. Ousada essa teoria, hein? Será que eles vão fazer conexões diretas do UCM com o What If? Vamos ver. Stick threads, absorbing the life forces from each other to give themselves the power to transcend reality. Tá, exatamente. Pegando o poder de outros, né, pra aumentar o seu poder. No caso lá do Shang-Chi são as almas. So what is the Ten Rings beacon summoning? Well, based on all of this, probably not just something from the stars, despite the Rings' alien McLuhan origins in the comics. I think if it was an extraterrestrial beacon, Captain Marvel would probably recognize it. Certo, aqui ele está dizendo então que acha que não seria um chamado para o Fin Fan Fu, que eu até expliquei aqui nos shorts do canal, que eu acho que poderia ser, remetendo à origem dos quadrinhos. Ele acha que não, porque se estivesse remetendo a um ser alienígena, porque ele tem essa aparência de dragão, mas ele é um ser alienígena, ele acha que a Capitã Marvel reconheceria. Faz sentido, eu não tinha pensado nisso. Mas ela pode não conhecer, ela não é obrigada a conhecer todo o universo, todas as galáxias, né? Like she was in that room as the expert of all things off-world and she was stumped. But the fact that ela tava surpresa, mas ela não sabe de tudo. A Capitã Marvel não sabe de tudo não, meu. Wong is really the adult in the room, the one who warned Strange in No Way Home and Wong is in a adulto, rush to get back exatamente. to Camartage, and is the person good Strange wants to save in What If. At the very least to save you. E realmente é a pessoa que o Doutor Estranho quer salvar, né? I think this means Que é that this is a importante. force from another dimension. A force that has now been notified that these rings were used to kill a predator that should not have been in this realm. And Eles acham então que o Anel identificou que eles foram usados para destruir uma criatura que não era para estar nessa dimensão, que vem de uma outra dimensão. Afinal,
isso é falado no filme e a gente tem então uma nova dimensão sendo apresentada no UCM. Faz sentido. The signal comes in harmony with the rise of Scarlet Witch, the union of Loki variants, and Peter Parker derailing Dr. Strange's spell. Now that force has been rumored to be Shuma-Gorath. Tem rumores que pode ser o Shuma-Gorath, que é um vilão interdimensional lá dos quadrinhos. Eu acho que faz sentido. Mas que ele seria, então, no caso, um vilão que ainda não apareceu. Pode ser o cara dos tentáculos que tem aparecido aí nos episódios de What If, mas não tem nada a ver com aquele do Shang-Chi, afinal aquele lá é um dragão. Pode ser o Shuma-Gorath. Quero ver como vai ficar esse monstrão de CGI, hein? Bom, a Marvel já investiu bastante nos 2 dragões lutando lá em Shang-Chi, então é só investir mais um pouco aqui. Eles viram que funciona e o pessoal gostou. Many-angled one, which, would reflect the tentacle monster imagery we have been seeing nearly everywhere else. But while I think squids are part of it, really, I think the boldness of using Spider-Man No Way Home to bring back an alt-universe Sinister Six lineup, it cannot be overstated how huge of a paradigm shift that is. Therefore... Exatamente. Essa quebra do multiverso que vai acontecer em Homem-Aranha é uma coisa muito grandiosa, então tem que ter uma explicação, né? I think that the beacon is warning for any alternate universe that might be able to hear this signal that this universe's dam has just been burst. Tá, então aqui ele acha que os anéis estão mandando um sinal de que esse universo, o universo principal, ele foi aberto, ele tem seres que é possível, né, na verdade, esses seres virem para essa outra realidade, que seria um alerta de multiverso. Não sei, me parece um pouco forçado, hein? Não sei se essa vai ser a solução que a Marvel vai apresentar pra gente. Que na verdade ele já tem tudo planejado, né? A gente só fica teorizando porque ainda não chegou o momento da gente descobrir as respostas. By the dweller in darkness arriving into it, and that dweller being escuridão, killed, along with all these other things that we've mentioned. And on the other side of that call, think about it. Who are the biggest multiverse experts who we are expecting to come into the MCU very soon? The pros on this subject matter. The Fantastic Four. Dr. Doom. And then transdimensional networks like... E as outras coisas que podem vir com o multiverso. O Quarteto, Doutor Destino, as variantes do Kang... Like the Council of Kangs, who was alluded to in Loki, Kang, né? Captain Britain Corps, maybe the more hardened Peter Parkers of the Spider-Verse. Spider-Verse, all of these forces are on their way to answer the call. Call that sounds like... You get support... Todo mundo então atrás desse chamado que seria o do Anel. Como eu disse aí, tem coisas que faz sentido, outras eu acho que dá uma forçação de barra aí. Mas a gente ainda não tem respostas, vamos ter que esperar para os filmes lançarem. Agora a gente tem o próximo filme no UCM, que é Os Eternos, e depois no final do ano a gente tem Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Vamos ver o que eles vão falar pra gente, o que eles vão revelar, quais serão as respostas que a gente está aguardando. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo qual é a sua teoria, se você acha que isso aqui faz sentido, que esses eventos estão todos ligados e que os 10 Anéis estão informando, então, que é possível vir de outros universos para o universo principal, e isso vai chamar a atenção de vilões e de outros seres cósmicos e outros seres multiversais também. Quero saber a sua opinião, hein? E não vai embora sem deixar um like para ajudar a gente. Se você ainda não for inscrito no Conversa de Nerd, se inscreve porque a gente tem muito vídeo sobre esse assunto. Tenho certeza que você vai curtir, hein? E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.